Queridos, boa noite. Que a graça e que a paz do nosso Deus, ela continue conosco, trabalhando, nos moldando, nos direcionando. Afinal, estamos aqui transitoriamente e aguardando no Senhor aquele grande dia do arrebatamento. Queridos, o nosso desejo é que nesta noite, mais uma vez, Deus fale ao nosso coração, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Aquilo que a nossa alma anela, mas que acima de tudo o nosso propósito seja nos santificarmos para o Senhor. Nosso propósito maior é que nessa pequena e simples mensagem de hoje nós possamos nos atentar para aquilo que Deus quer para cada um de nós. Os nossos agradecimentos aos irmãos que já estão conosco, né? Também alguns irmãos que não poderão nos acompanhar por já terem os seus cultos recomeçados nas igrejas. Mas, acima de tudo, agradecemos ao Senhor, né? Por nos ter proporcionado mais uma oportunidade de estarmos aqui. Estivemos numa semana abençoada, onde Deus falou ao nosso coração. E queremos tão somente que Deus ele continue trabalhando, né? Estamos aí em momentos aflitivos, mas estamos cientes de que Deus continua trabalhando por aqueles que nele esperam. Se você está esperando em Deus, tenha certeza, você está esperando na pessoa certa, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus sempre estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Oremos ao Senhor. Pai, bendizemos o Teu nome. Te agradecemos porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Bendizemos o Teu nome, Senhor, por esta grande oportunidade concedida por Ti para estarmos aqui na nossa simplicidade falando do Teu Evangelho, falando da Tua Palavra. Pois a Tua Palavra nos orienta e nos diz, Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ainda disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Tu nos possa, Deus, pela Tua Palavra, nos mostrar aquilo que condiz segundo a Tua santidade, segundo a Tua Palavra, para o nosso crescimento, para a edificação da Tua Igreja. Oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana, desde a semana passada, aliás, estamos sendo bombardeados com tantas notícias horríveis, A questão do se dar bem. Então, nós estamos vendo aí que enquanto algumas pessoas estão morrendo por conta do Covid-19, enquanto algumas pessoas estão clamando, pedindo socorro e misericórdia, alguns estão se achando no direito de utilizar o dinheiro que seria para o benefício de uma comunidade para o seu uso próprio, E a Polícia Federal está aí agindo, graças a Deus por isso. E como, queridos, essa questão do se dar bem, ela está entranhada na natureza humana. Como as pessoas não veem o seu próximo, como as pessoas não têm o mínimo de respeito pelas pessoas que estão lá morrendo. E enquanto isso, alguns se utilizam desse momento tão terrível para se dar bem. Mas o mais interessante, queridos, é que essa questão do se dar bem, ela está atingindo toda a comunidade e, para nossa tristeza, infelizmente, ela também atinge a Igreja do Senhor. Essa questão da natureza humana, de querer se dar bem em todas e quaisquer circunstâncias. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Mas o que é a igreja? A igreja é a agência de Deus na terra que tem um propósito, abençoar, edificar, trazer a razão do Evangelho à vida das pessoas para que sejam salvas em Jesus. O que é a igreja?
é a agência de Deus aqui na terra. E a igreja ela vem com um propósito. Qual o propósito? Mostrar o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Mas, queridos, a igreja como agência de Deus aqui na terra, ela foi dotada de dons. E a Bíblia nos diz lá em Paulo aos Romanos capítulo 11, versículo 29, Deus usa Paulo e diz que os dons e a vocação de Deus ele dá sem arrependimento. Então Deus, ele dá os seus dons à igreja. Deus, ele executa a ação do seu Espírito na igreja. Deus trabalha com a igreja para fortalecer as vidas e também alcançar as almas perdidas. Continuando o texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o texto diz: a outro, pelo mesmo Espírito, é dado dons de curar. E no 12, 28 diz: a uns Deus pôs na igreja como apóstolos, profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Mas no 14 ele diz que assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar neles, mas para a edificação da igreja. Então, os dons e a vocação de Deus, ele é dado sem arrependimento, porém tem um propósito, é para a edificação da igreja. Mas o interessante é, por consequência de várias crenças e pensamentos diferentes, alguns têm a visão de colocarem na placa da igreja um nome que venha chamar a atenção das pessoas, porque ali o poder de Deus age. E como as pessoas estão mistificando o evangelho, achando que no nome, um poder estaria no nome, numa placa. E muitas pessoas olham, veem, adentram, mas as realidades são totalmente diferentes, porque a glória do Senhor, ele não dá a ninguém. E alguns nomes são curiosos desses propulsores, né? Igreja Mundial Fogo e Poder. Igreja Abominação à Vida Torta. Igreja Incêndio de Bênção. Igreja Labareda de Fogo. Igreja Fiel até debaixo d'água. Igreja Fogo Azul. Igreja Poder Pleno e Misterioso. Igreja Florzinha de Jesus. Igreja Barranco Sagrado. E para concluir, a pior de todas, igreja Jesus vem, você fica. Então veja que nós estamos, irmãos, denominando determinados nomes e placas e por meros caprichos humanos, ou seja, homens estão agindo, usando para os seus próprios meios uma visão totalmente errônea do que diz o Evangelho. Mas a nossa pergunta é, independente do momento em que estamos passando, nós entendemos, irmãos, que temos muitas instituições sérias, pessoas que estão lutando, estão batalhando, estão criando sistemas dentro das igrejas para fortificar as pessoas, para ajudar, para doar cestas básicas. E como nós nos alegramos, porque muitas igrejas têm se levantado de uma forma muito abençoada para levantarem toneladas de mantimentos para pessoas que estão carentes e necessitadas. Mas a nossa pergunta é, como agem os verdadeiros homens de Deus? Como agem os servos do Senhor? Como agem os homens tementes ao Senhor? Há um texto que nós vamos ler, eu gostaria de compartilhar contigo, com você. É o que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 5, dos versículos do 8 ao 10. E diz o texto: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Como agem os verdadeiros homens de Deus? Queridos, para entendermos melhor esse contexto, o texto de 2 Reis, no capítulo 5, ele começa nos narrando a história de um homem que era muito vitorioso na Síria. O nome dele, Naamã. Um guerreiro, um vitorioso, respeitado pelo rei, respeitado por todos, porém ele tinha um problema, ele era leproso. E vocês imaginam o que seria aquela lepra, porque ele saía de uma batalha, entrava em outra batalha, mas ele olhava para dentro de si, olhava e não via nenhuma solução para o seu problema. Mas de repente Naamã, ao chegar em casa, ele escuta de uma criança, que por sinal era de Samaria e havia sido resgatada, era de Israel e havia sido resgatada por ele, estava trabalhando em sua casa. E aí aquela criança olha para ele e diz: se o meu Senhor estivesse em Samaria, diante do profeta de Deus, seria curado. E aí eu creio que o coração de Naamã se encheu de esperanças. E se enchendo de esperanças, ele vai ao rei Ben-Hadad II, descreve o que a criança fala. Acreditamos que o rei se enche de esperanças e prepara uma carta para o rei Jorão, que era o rei de Israel, cuja capital era Samaria. E juntamente com a carta, ele separa 10 ciclos de prata, 10 talentos de prata, 10 mudas de roupa e 6.000 ciclos de ouro. Por quê? Ele queria enviar presença ao rei Jorão, porque o desejo dele era que o seu guerreiro Naamã fosse curado. Mas aí, irmãos, acreditamos que Naamã vai cheio de esperança, mas quando aquela carta ela chega a Jorão, ele rasga suas vestes, porque no seu entender achava o mesmo que o rei Ben-Hadad II estava procurando um motivo para ter guerra com o mesmo. E aí entra o homem de Deus e manda perguntar a ele: por que rasgaste as tuas vestes? Manda que ele venha a mim e saberá que há profeta em Israel. E aí nós entramos aqui nesse texto e entendemos que o homem de Deus, ele tem a convicção de que o trabalhar não é dele, mas é do Senhor. Ele sabe que a cura é dele e não, aliás, do seu e não dele. Mas ele sabe também como ele está na presença de Deus. Queridos, a importância de termos intimidade com Deus nos leva a entender que este homem, ele traz para si uma responsabilidade, o qual seria a da igreja, ou seja, ele chama a atenção de todos a entender que em Israel havia um homem de Deus, havia alguém que tinha intimidade com Deus. O propósito de Deus para com a sua igreja nos dias de hoje é que a igreja tenha intimidade com Deus. E ele diz: olha, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. O que entendemos aí são 2 situações. Alguém que tinha um alto cargo na Síria. Eu imagino aquele homem se direcionando à casa do profeta Eliseu, com seus carros, com seus cavalos, com seus subordinados, com os seus presentes, mas ele estava indo em direção ao homem de Deus. Eu imagino como estaria o seu coração, numa certeza de que algo ia acontecer, só que no pensamento de Naamã, ele estava esperando uma polpa, ele estava esperando aglomerações, ele estava esperando que alguém o recepcionar de uma forma super diferenciada. Afinal, ele era alguém muito importante, queridos. Quando estamos tratando do poder de Deus, o importante é Deus e não o homem. Infelizmente, nós caímos no pecado de muitas vezes idolatrarmos determinadas pessoas, determinados homens que são carnais, no sentido de carne, homens,
com a mesma nossa natureza, e nós enxergamos de forma errada, terminamos idolatrando determinados pregadores, cantores, mas entendemos aqui que Deus vai nos mostrar, pela sua palavra, que Ele gosta de trabalhar não somente na alma espiritual ou física, Ele gosta de trabalhar no completo na vida do homem. E o texto diz no versículo 9, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Como nós recepcionamos as pessoas importantes nas nossas igrejas? Como nós damos importância a pessoas que têm altos cargos? Mas sabe o que é que esse homem faz? O homem de Deus, ele traz apenas a receita do que diz a palavra de Deus. E a receita foi: vá ao Rio Jordão, se lave 7 vezes e você ficará curado. Eliseu chama uma pessoa e manda dar o recado a ele: você precisa descer 7 vezes. Homens que são usados por Deus, eles estão isentos da posição do homem. Eles não olham o alto cargo, o alto salário, eles olham a natureza humana. Eles enxergam o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Mas eles falam apenas o necessário e sem rodeios. Deus, já enxergando Naamã desde a Síria, queria trabalhar não somente a sua lepra da carne, mas a lepra da sua alma. Mas houve da parte de Naamã, queridos, uma revolta, porque ele não entendeu a voz do homem de Deus. Sabe o que é que acontece conosco? Nós gostamos daquela palavra: Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar. E nós colocamos tantas coisas que esquecemos que o propósito de Deus não são dessa forma. O propósito de Deus, queridos, é nos levar para a eternidade com Ele. Mateus 6,33, a Bíblia nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Jesus disse que no mundo sempre teria pobres e ricos, então não tem intuito aqui na terra de ter, Deus vai me dar, e parece até que nós estamos colocando Deus na parede. Mas enquanto isso, o propósito de Deus é trabalhar a nossa alma. A revolta de Naamã. Ele olha para todos, se aborrece, vai embora, e aí ele traz todo o seu discurso. E aí ele diz: não são Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que o rio de Israel? Ou seja, ele começou a ter um olhar humano. Ele achou que se tratava do lavar simplesmente com a água, porque Abana significa habilidade humana. Ele achou que apenas a habilidade humana poderia o curar da lepra. E Farpá, filosofia dos homens. Queridos, o que traz a cura não é a filosofia dos homens, nem a habilidade humana. O que traz a cura das coisas impossíveis é o poder de Deus. E aí ele vai, e de repente os seus subordinados chegam a ele e dizem: meu senhor, se ele te pedisse uma coisa muito difícil, não faria? E aí foi ao ponto que os seus subordinados o convenceram a descer, porque Naamã precisava descer para entender como o trabalhar de Deus funciona na nossa vida. E aí ele chega lá no Rio Jordão, que o Jordão significa o quê? Descer. Uma das traduções para Jordão é descer. E ele teve que descer do seu ego.
Ele teve que descer da sua posição, porque quando ouvimos a voz do homem de Deus, precisamos entender que nós seremos abençoados quando obedecemos a palavra de Deus como ela é. E aí vem o primeiro mergulho, o mergulho da obediência. Imagine quantos pensamentos veio à mente de Naamã naquele momento, mas ele obedeceu. Mesmo indo de encontro aos seus preceitos, aos seus conhecimentos, às suas ideologias, aos seus conhecimentos, ele teve que descer. Logo após, veio o segundo mergulho. Acredito que ele pode ter olhado para si, nada aconteceu. Mas ele foi perseverante. Queridos, muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no primeiro mergulho, na primeira oração, no primeiro jejum. Na primeira vez que falamos com Deus, queremos que aconteça logo. Mas o tempo de Deus não é o nosso. E vem o terceiro mergulho, o eu de Naamã, quebrado. Ele estava ali diante de todos, porque ele teve que obedecer à voz do homem de Deus. Ele teve que descer. Ele teve que literalmente descer de tudo aquilo que ele imaginava como correto. Ele teve que descer. Vê o quarto mergulho, a exposição diante de todos. O quinto, a continuidade, ainda nada aconteceu. Mas aí veio o sexto mergulho, a esperança está se aproximando. E quando veio o sétimo mergulho, veio a vitória, porque ele resolveu ouvir a voz do homem de Deus. Como agem os verdadeiros homens de Deus nos dias de hoje? Sabe, Eliseu olhou para Naamã e falou apenas aquilo que Deus tinha falado. Ele não precisou montar nenhum cenário. Ele não precisou interpelar ou interrogar diante das pessoas. Ele não precisou fazer nenhum teatro. Ele simplesmente trouxe o recado, curto e objetivo, o qual Naamã teria que obedecer, porque Deus teria que trabalhar na alma e na vida de Naamã. Eu acredito, queridos, que aquele homem, quando ele olha no sétimo mergulho, que olha para o seu corpo, a pele de uma criança, a esperança voltou. As coisas estão se normalizando, a minha pele está normal. E aí veio no coração daquele homem um intuito, um desejo de ser grato. E no desejo da sua gratidão, ele quis presentear, afinal, o rei Ben-Hadad II o tinha enviado os talentos de prata, as 10 mudas de roupa, 6.000 ciclos de ouro. E ele vai diante do profeta e diz: então voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Ou seja, ele não aceitou o milagre de Deus como uma troca. Ao invés, amados, do que estamos vendo hoje, são as pessoas praticamente forçando pessoas que não têm condições a fazerem determinados votos, a fazerem determinadas coisas. E nós conhecemos um caso de uma pessoa que chegou a vender a sua casa, passou toda a sua vida juntando um dinheirinho, a esposa foi, sacou o dinheiro e entregou
porque ela tinha feito um propósito nessa determinada igreja. Moral da história, perdeu tudo. A comercialização das bênçãos de Deus tem atrapalhado o trabalhar da igreja nos últimos dias aqui na terra. Mas este homem, ele disse, não aceito. Ele não aceitou. Mas eram 10 mudas de roupa nova, mas ele não aceitou. Mas eram 10 talentos de prata, cada talento equivalia hoje a mais de R$ 3.924. Ele não aceitou. Mas tinham 6.000 ciclos de ouro, era muita coisa, mas ele não aceitou. Quando as pessoas estão se vendendo fácil, quantas pessoas estão se entregando fácil. É interessante, queridos, que as pessoas muitas vezes começam a enxergar o evangelho como uma fonte de renda ou como uma solução para o problema financeiro. Não é. Quando nós vamos para o evangelho, é porque queremos uma vida diferente diante de Deus. É porque queremos a salvação da nossa alma. Enquanto alguns trabalham para o crescimento e edificação da igreja, alguns almejam se dar bem. E o pior, alguns acham-se no direito de impor valores, ou seja, cobrar de uma forma indireta por uma bênção que alguém recebeu. É triste. Mas o texto continua dizendo que da mesma forma, olha o que acontece. Primeiramente, o Salmo 139, querido, ele diz, Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Sabes o meu deitar, meu levantar. O salmista começa a declarar que aonde quer que ele esteja, Deus estava o vendo. Não havia nada que ele fizesse que não estivesse às claras diante do Senhor. Mas aí nesse contexto, nós entendemos que existem pessoas que estão nas igrejas, que louvam tão bonito, que pregam tão bem, que tocam tanto, que levam as pessoas ao choro, mas a natureza nunca mudou. Só esperam a oportunidade certa para se darem bem. Quer saber quem são as pessoas? Coloquem poder e dinheiro em suas mãos. E aí nós vamos conhecer quem são os verdadeiros homens de Deus. Mas aí o contexto de 2 Reis, capítulo 5, nos mostra que Eliseu tinha um auxiliar chamado Geazi. Estava com Deus. Estava com o profeta de Deus. Estava ali aprendendo com o profeta. Estava orando com o profeta. Ouvia a voz de Deus através do profeta. Estavam totalmente vinculados, ali era a igreja representada, estavam ali. Mas ele estava ali, escondendo-se de todos, mas de Deus, nunca. Por isso que o salmista diz, Senhor, tu me sondas e tu me conheces. E aí no versículo 20, veja o que é que o texto diz, de 2 Reis. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que o meu senhor poupou este sírio Naamã, não recebendo de sua mão coisa alguma do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Interesseiro. Estava na igreja. Estava ouvindo a palavra. Mas estava apenas aguardando a oportunidade de se dar bem. Traz um discurso próprio. E olha a forma que ele fala. Este sírio Naamã, ou seja, o trata como inimigo. O trata como indigno de receber a bênção de Deus. Corre atrás, porque estão na igreja
faz a obra do Senhor, mas nunca perderam a oportunidade de se dar bem. Queridos, não podemos nos enganar. Quantas pessoas adentram no Evangelho apenas para se dar bem? Apenas para se dar bem. Apresentam-se ou aparentam-se como pessoas nobres, pessoas boas, pessoas tranquilas, homem de Deus, lobos, devoradores vestidos de ovelha, esperando a oportunidade de se dar bem. São possuídos pelo espírito da mentira. São criadores de história e se apresentam como humildes e preocupados cristãos. E olha o que ele diz. E foi Geazi alcançar Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro ao encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo bem. O meu senhor mandou dizer, já começou com a mentira. Ou seja, Eliseu mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Estava na igreja, mas não se contentou quando ouviu falar em riqueza. Talentos de prata. Ele trouxe 10. Eu vou querer pelo menos 1, porque estava na igreja. Mas não queria perder a oportunidade de se dar bem. Não queria perder a oportunidade. Ele trouxe 10 mudas de roupas. Eu vou querer 2. Porque não é justo que ele receba a bênção e vá embora assim. Eu vou querer 2. Estão na igreja. Ouvem a palavra. Até dormem na igreja. Denominam-se ou se autodenominam-se cristãos. Mas estão apenas aguardando uma grande oportunidade de se dar bem. O texto continua dizendo que eles vivem no eterno engano. Quantas pessoas estão enganadas, perdidas dentro das religiões, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Irmãos, a Bíblia diz: nova criatura é os que estão em Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nossa mentalidade precisa ser outra. Não terrena, mas celestial. Estão dentro da igreja, mas nunca mudaram. Querem apenas a oportunidade para ganhar alguma coisa. Independente de quem seja, querem ganhar, querem se dar bem. Mas vivem no puro engano porque, segundo o texto, segundo Crônicas, segundo Reis 5:25, o texto diz: então entrou e pôs-se diante do seu senhor, ou seja, de Eliseu, e disse a Eliseu, de onde vem, Geazi? Ele disse: o teu servo não foi nem a uma nem a outra parte, mentiu. Chegou, achando que Deus não mostra, que Deus não revela, simplesmente olha para o homem de Deus e diz: eu não fui para nenhum lado nem para o outro. Mas estava escondido o talento de prata e as 2 mudas de roupa. Vivem no eterno engano. Queridos, a palavra do Senhor nos diz: Deus, Ele não se deixa escarnecer. Tudo, absolutamente tudo, que o homem plantar, ele certamente colherá. É o que diz a palavra. Tudo o que o homem plantar, ele certamente colherá. Tudo. O engano. Eu não saí. Eu não fui nem para um lado nem para o outro. Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar,
contemplando os maus e os bons. Qual tem sido a sua atitude na casa de Deus? Quem é você diante do Senhor? As pessoas podem até te ver de um jeito, mas como o Senhor tem te visto? Essa deve ser a nossa preocupação. Como o Senhor tem nos visto? Será que estamos com o nosso olhar voltado para o céu? Ou estamos preocupados em ver a destruição do outro para nos darmos bem? Tudo é transitório, mas a palavra de Deus dura para sempre. Mas as suas ações, queridos, elas são desmascaradas. Não há nada que o nosso coração maligno almeje que não seja mostrado diante do Senhor. No versículo 26, o texto nos diz: porém ele disse, porventura não foi-te era a ocasião de recebestes prata para tomares roupa, aluvais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? O profeta mostrou a ele ali quem ele era de verdade. Porque, queridos, no meio de quatro paredes, todos nos conhecem, mas na nossa intimidade só Deus nos conhece. O que queremos de verdade? Qual a nossa visão de mundo, de Deus, de ser humano? O que queremos nos apresentar, ou como queremos, ou como vamos nos apresentar diante do Senhor? A nossa vida, ela deve ser voltada a entender que temos uma eternidade com Deus. E com Deus não se brinca. E por fim, queridos, eles receberão as devidas punições. Porém, ele disse, porventura não foi o castigo no teu coração, mas aí ele diz no versículo 27, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve, porque tentou negociar as bênçãos de Deus. Eu tenho muito temor e muito respeito a homens e mulheres de Deus, mas eu fico triste com a forma em que as negociações são tão presentes, como as negociações são mostradas abertamente nas TVs e como as pessoas querem. E são tantas coisas com um propósito, dinheiro. E são tantas conversações com um propósito, dinheiro. E são tantas coisas ditas com um propósito, dinheiro. E a medida do ter nunca enche. Mas o nosso desejo hoje, irmãos, é que Deus venha sarar a nossa nação, sarar o nosso coração, tirar do nosso meio essas peçonhas e tocar no coração dessas pessoas interesseiras, pessoas que só veem dinheiro, pessoas que não veem o que o próximo passou, nunca souberam o que o outro passou para conseguir alguma coisa, mas querem arrancar de toda maneira. Sabe, Naamã foi para casa com a sua bênção. Ele foi tratado da pele e da alma. E Geazi, ele não estava com a sua alma tratada porque ele não deu espaço. E ainda adquiriu a lepra, ou seja, uma enfermidade que não tem cura. Cura para a enfermidade da nossa alma, Jesus. Cura para a nossa enfermidade, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo os nossos pecados. Eu não sei como você está, mas como igreja do Senhor, nós precisamos pedir ao Senhor, purifica-nos, Senhor, sara-nos, Senhor, sara essa nação, Senhor, da idolatria,
e de tantas coisas que vêm de encontro à palavra de Deus. Nós precisamos ser sarados, para que assim o Espírito do Senhor faça uma obra de milagre na nossa vida. Como está você hoje? Como está você hoje? Como está a sua família? Tenha uma certeza, Deus, Ele precisa trabalhar no nosso meio para sarar nossa nação. Sarar-nos dessas coisas que as TVs têm apresentado. E permitir que verdadeiros homens e mulheres de Deus adentrem na nossa política. Homens tementes. Pessoas que não vislumbrem valores, mas que venham entender que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Queridos, a nossa nação é uma nação abençoada. É uma nação abençoada por Deus. Nós somos a nação chamadas para um grande avivamento. Mas o que nós precisamos, como servos do Senhor, é mudar as nossas atitudes. É querermos sermos transformados pelo poder de Deus. Santificados pela palavra do Senhor. E prontos, aguardando a volta de Jesus. Vamos orar? Pai, bendizemos o Teu nome. Nos mostra, Senhor, que não pode haver engano na Tua casa. Que Evangelho, Pai, segundo a Tua palavra, é o poder de Deus e não comércio. Evangelho é transformação de vida. E a igreja, Senhor, é a agência de Deus na terra com o propósito de mostrar ao pecador que ele precisa de arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Sara, Senhor, sara a nossa nação, porque precisamos tão somente vivenciarmos uma igreja santa, preparada, que está aguardando a volta do Senhor. Queridos, que você tenha uma semana cheia da graça de Deus, mas que possamos refletir. Deus, eu preciso mudar, eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais espiritual. Independente do momento atual, o que nós precisamos tão somente é nos aproximarmos de Deus a cada dia. Porque os dias são maus, mas o nosso Deus, Ele é bom e permanece para sempre. Os nossos agradecimentos a você que esteve aqui conosco. E, por graça e vontade do Senhor, se Ele nos permitir, estaremos novamente domingo, novamente trazendo uma reflexão que venha tão somente alertar-nos sobre a volta do nosso Mestre e sobre a nossa posição de servos e servas do Senhor. Deus abençoe você, sua casa, sua família, suas finanças, principalmente a sua saúde. E que este vento venha logo ser soprado para que juntos possamos, na igreja, novamente, glorificarmos ao nome do Senhor. Deus abençoe você, toda a sua casa, em tudo, porque agradecemos ao Senhor pela tua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor e uma boa noite a todos. Deus abençoe.